partir de agora, você ouve o podcast semanal Cooperadores da Verdade, com Rodrigo e Maria Carolina Raimann, apologética católica pela hermenêutica da continuidade. Olá, amigo ouvinte, paz e bem, aqui quem vos fala é o professor Raimann e estamos começando mais um podcast semanal Cooperadores da Verdade, apologética católica pela hermenêutica da continuidade. Aqui se fala a verdade, custe o que custar, doa a quem doer. Tudo bem, Carol? Tudo ótimo, Raimann, graças a Deus, muito bem, e mais um programa, né? Na companhia de nossa mãe Maria, salve Maria Imaculada. E em nosso momento de oração de hoje, além de todas as intenções que estão em nossos corações, queremos rezar por todas aquelas pessoas que nos ajudam com doações, os nossos patrocinadores, os sócios do Clube do Ouvinte, os nossos parceiros das rádios que nos transmitem, os nossos ouvintes e todos que acompanham nosso site ou nos seguem nas redes sociais. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a força do Espírito Santo estejam sempre conosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Pater noster qui es in caeli, sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitis nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amém. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amém. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amém. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais. Consolar, que ser consolado. Compreender, que ser compreendido. Amar, que ser amado. Pois é dando que se recebe. É perdoando que se é perdoado. E é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. E continuamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós queremos lembrar que este programa é transmitido atualmente por 15 rádios. E hoje o abraço especial vai para a Rádio Mega W de Ponta Grossa, no Paraná. Abraço ao amigo William e todos os ouvintes da Rádio Mega W. E no quadro A Vida dos Santos, nós estamos estudando a vida dos papas que foram canonizados. São os Santos Papas. Nós temos o costume de chamar o Papa de Santo Padre, não é mesmo? Mas isso não significa que ele seja santo, viu? Na história da Igreja já tivemos 265 papas. Francisco é o papa de número 266, mas nem metade deles foi considerado santo. Aliás, alguns, muito pelo contrário, né? Muito mesmo. E no último programa nós falamos de São Félix III. A vida dos santos. Carol, quem foi o Santo Papa escolhido para o programa de hoje? O santo escolhido para o programa de hoje foi São Bonifácio II. Conta para o povo, então, Carol, um pouquinho sobre a vida de São Bonifácio II. São Bonifácio nasceu em Roma, eleito e consagrado em 22 de setembro do ano de 530, para atender ao desejo manifestado pelo próprio Papa Félix antes de morrer, que assim procedeu para impedir os reis godos de intervirem na eleição de seu sucessor e até colocar um intruso no trono de São Pedro, mas não o nomeou definitivamente. Era nascido e tornou-se assediago em Roma, na igreja medieval.
dignatário das Sés, que secundava o bispo nos ofícios junto com o chantre, funcionário eclesiástico que dirigia o coro, e o diácono. Mesmo assim, alguns bispos e presbíteros não apreciaram a ideia de ter um papa escolhido pelo antecessor. Também sua origem gótica, ou seja, de berço no povo godo, o tornava considerado bárbaro e estrangeiro. Por essa razão, elegeram Dióscoro e o sagraram papa no mesmo dia, e ele apoderou-se da Basílica de São João do Latrão. Apesar da grande confusão que se criou, o antipapa morreu menos de um mês depois e o papa designado como sucessor pelo próprio pontífice, que suscitara a oposição da maioria do clero, foi aceito em seguida. Foi o primeiro pontífice de origem germânica e, como papa, condenou a heresia semipelagiana, que postulava a universalidade do pecado original como força de corrupção no homem, no segundo concílio de Orange, na França, e aprovou os decretos deste concílio no ano de 529 e mandou construir o mosteiro de Monte Cassino sobre o templo de Apolo. Ele também escolheu para si um coadjutor de nome Vigílio e, para assegurar sua eleição, o Papa tentou ratificar sua escolha pelo clero romano, reunido em sínodo. Ele queria se antecipar e prevenir, depois de sua morte, as discórdias, intrigas e cismas que tinham acontecido por ocasião de sua própria eleição. Papa São Bonifácio II foi o Papa de número 55. Morreu no dia 17 de outubro, em Roma, e foi sucedido por João II. São Bonifácio II, rogai por nós. Encontre os Cooperadores da Verdade nas principais redes sociais, Twitter, Instagram, SoundCloud, Facebook e YouTube, como Os Cooperadores. Você também pode entrar em contato conosco pelo WhatsApp, isso mesmo, DDD 47, telefone 99718 3296. E não se esqueça também de visitar o nosso site, que é cooperadoresdaverdade.com. Livraria Católica Auxílio dos Cristãos. Artigos religiosos. A Livraria Auxílio dos Cristãos fica na Praça Governador Irineu Bornhausen, centro de Itajaí, no estacionamento da Igreja Matriz do Santíssimo Sacramento. Calendários, bíblias, livros, artigos litúrgicos, camisetas, cartões, presépios, crucifixos, imagens sacras, CDs, DVDs e muito mais. Telefone 3349-0692. 3349-0692. Livraria Auxílio dos Cristãos. 21 anos de tradição. E se você também gostaria de anunciar a sua empresa no programa Cooperadores da Verdade, entre em contato conosco e nos ajude a evangelizar. Carol, qual é o conselho de Padre Pio para nós no programa de hoje? Você deve seguir outra estrada. Tire de seu coração todas as paixões deste mundo. Humilhe-se na poeira e reze. Dessa forma, certamente você encontrará Deus, que lhe dará paz e serenidade nesta vida e a eterna beatitude na próxima. Orando com Padre Pio. A beatitude, ou seja, a felicidade, só encontraremos na próxima vida. Certamente, né? Isso então, é fato, né? Tire o seu cavalinho da chuva, né? A ilusão de que você vai ser feliz nessa vida já pode esquecer, né? E como diz Padre Paulo, quanto mais cedo você entender isso, meu filho, melhor. Melhor para você. Melhor para você, né? Porque você não fica se iludindo, achando que quando eu conseguir um emprego novo, eu vou ser feliz. Quando eu terminar a faculdade, eu vou ser feliz. Para os solteiros, quando eu casar eu vou ser feliz. Não vai. Esquece, não vai. É só na próxima vida. Aqui nessa vida nós encontramos momentos passageiros de felicidade,
não é mesmo? Nós temos muito mais tribulações, dificuldades, sofrimentos, angústias, medos, né? Ansiedade, né? Demais, e desencontros também, né? Coisas que nós temos vontades, temos desejos, frustrações, né? Exato. Nós queremos realizar e não conseguimos, enfim, uma série de coisas, né? E como foi falado, são momentos assim muito passageiros de felicidade, né? Que nós acabamos vivendo, e que não é e nem está próximo da felicidade que ainda está por vir, né? Uma coisa é certa, tudo isso que nós vivemos aqui nessa vida vai passar na vida eterna, vai acabar. Aqui nessa vida também, nós temos muitos momentos felizes, nós gozamos de uma felicidade espiritual que nos dá um gostinho do que teremos no céu, né? Eu digo que o meu casamento é uma grande felicidade para mim. Ter o meu marido na minha vida é uma enorme felicidade para mim, né? Aqui, mas com certeza, isso não está nem próximo da felicidade espiritual que nós viveremos um dia, se Deus quiser. E também aqui neste mundo nós vivemos a falsa felicidade, não é mesmo, meu irmão, minha irmã? Aquela felicidade que nos engana, que vem sempre acompanhada do pecado. É verdade, o ser humano ele anseia por felicidade, né? Na verdade, todos nós fomos feitos com esse desejo de ser feliz, mas é que é o desejo de buscar a Deus, né? De repousar o nosso coração nele. Por isso a gente acaba procurando a felicidade muitas vezes em locais onde ela não se encontra. E de acordo com o Padre Pio, para vivermos a felicidade eterna na próxima vida, precisamos nos humilhar nessa vida. Pois do contrário, talvez a nossa eternidade não seja assim tão boa quanto gostaríamos. Se você está andando por um caminho que certamente o levará para a condenação eterna, reservada para Satanás e seus anjos, amigo ouvinte, Padre Pio o exorta: você deve seguir outra estrada. Afinal de contas, só existe um caminho: Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai, ou seja, ninguém entra no reino dos céus por outro caminho. Padre Pio nos pede para tirarmos de nosso coração todas as paixões do mundo. E são muitas, né? O sexo desregrado, a gula, a vaidade, a soberba, a avareza. E muitas delas fazem parte de nossa vida de forma tão intensa que chegamos a pensar que é normal. Mas precisamos seguir por outra estrada, precisamos trilhar um outro caminho, que é o caminho da engenharia da santidade, né? E muitas vezes nós passamos por dificuldades financeiras, problemas familiares, brigas, desempregos, vícios e tantas outras dificuldades, não é mesmo? Cada um de nós é que sabe, não é mesmo? E não conseguimos entender como nos afundamos desse jeito. E por mais que a gente se esforce, não conseguimos nos livrar de tantos e tantos problemas. É a hora de seguir por outra estrada, amigo ouvinte, como nos diz Padre Pio neste conselho para nós no programa de hoje. Tirar as paixões deste mundo, tirar o nosso olhar desse mundo, não é mesmo, Raimundo? É como o Padre Paulo sempre insiste, sempre fala para que nós olhemos a vida futura, né? Tirar as paixões desse mundo, dos nossos corações e nos entregarmos de verdade a Deus, através da humilhação e da oração. Muita gente é tão orgulhosa que não consegue nem imaginar a mais remota possibilidade de se humilhar, não é mesmo? É verdade, mas perante Deus, o Senhor, precisamos nos humilhar. Claro. Precisamos implorar a misericórdia e o perdão. Rastejar aos pés de nosso Senhor como a pecadora arrependida que nos narra o Evangelho. Humilhe-se na poeira, diz Padre Pio, e reze. Reze sempre. Reze sem cessar, pois dessa forma, certamente, você encontrará Deus. Que assim seja. Amém. Amém.
Orando com Padre Pio conta com o apoio de Feller Contabilidade, do nosso amigo Diácono Vital. A Feller Contabilidade fica na rua Aldílio Garcia, número 479. Nesta você pode confiar. Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8 ao meio-dia e das 13h30 às 17h30. Telefone 3346-2333. fellercontabilidade@matrix.com.br, em frente à Secretaria da Paróquia São Cristóvão de Itajaí, Santa Catarina. Feller Contabilidade, a sua empresa nas mãos certas. E com o objetivo de adquirirmos um novo notebook para a gravação de nosso programa, estamos fazendo uma vaquinha. Nós estamos precisando muito, viu? E entre no nosso site e clique em vaquinha com a letra K. O link fica lá no canto superior direito. Precisamos da sua ajuda para melhor servi-lo. Mas se você preferir, você pode se tornar sócio do Clube do Ouvinte dos Cooperadores da Verdade. Bem legal, hein? Isso, e ao se tornar um sócio, além de ajudar e muito com essa obra de evangelização, tem várias recompensas. Entre em nosso site e clique em apoia.se. Está lá do lado da vaquinha. Você pode contribuir com qualquer valor a partir de R$5 e assim nos ajuda a evangelizar. Não fique de fora dessa, seja já um sócio evangelizador. Nós contamos com você. E no quadro mais treteiro do nosso programa, hoje vamos falar sobre as provas que precisamos da existência de Deus. A hora da treta. As provas da existência de Deus. Amigo ouvinte, o Concílio Vaticano I ensina-nos com toda clareza que é necessário crer com fé divina e católica em tudo aquilo que está contido na Palavra de Deus, escrita ou transmitida pela tradição, e em tudo o que a Igreja propõe aos fiéis como divinamente revelado, seja por definição solene, seja por seu magistério ordinário e universal. No ano de 2012, foram comemoradas duas datas importantes: os 20 anos de publicação do Catecismo da Igreja Católica e os 50 anos do início do Concílio Vaticano II. Desde que foi promulgado, o Concílio Vaticano II tem suscitado dois tipos de hermenêuticas. A de continuidade, na qual ele é lido em consonância com os concílios que o precederam, não propondo uma nova igreja, mas reforçando o que sempre for ensinado, trazendo apenas uma nova roupagem de modo a atingir o mundo moderno. E a de ruptura, cujo nome já diz: propõe uma igreja pós-conciliar, que rompe com o que sempre foi ensinado por ela. E assim, nós, cooperadores da verdade, que temos o nome do nosso apostolado inspirado no brasão de Bento XVI, que temos como logo a vieira, né? Que também vem do brasão de Bento XVI, que apoiava veementemente a hermenêutica da continuidade, né? E a gente sempre fala isso no começo do nosso programa, né? Apologética católica. Apologética católica. O que é a apologética? É a defesa da fé, né? Apologética é a defesa da fé. Isso aí. Né? Pela hermenêutica da continuidade, porque nós lutamos para que você, amigo ouvinte, entenda que o Concílio Vaticano II foi apenas mais um concílio na história da Igreja. Não foi um concílio que mostra uma ruptura, um novo começo, uma nova igreja, que deixa tudo para trás, tudo fica velho, empoeirado, emboleirado nas prateleiras antes do Concílio Vaticano II. Ah, não precisa mais usar batina. Ah, não precisa mais rezar em latim. Ah, não precisa mais fazer... É a liturgia do não precisa, né? Não precisa isso, não precisa aquilo, não precisa aquele outro, e vai empobrecendo cada vez mais
a igreja. Nós, cooperadores da verdade, temos também um coral de canto gregoriano que canta nas missas dominicais aqui de nossa cidade. Na missa nova, não tem missa tridentina aqui. Ainda não tem missa tridentina. A gente luta para que um dia a gente consiga a missa tridentina aqui também. Mas enquanto isso, o nosso coral canta em latim, canta gregoriano, na missa nova. E somos todos jovens, né, na verdade. E é uma maravilha, né? Retomando a língua, porque do assim, latim. É o que está nos documentos do Vaticano II, né? Que desse preferência para o canto gregoriano, que desse preferência para o órgão, né? Que desse preferência para o latim. Está lá nos documentos, só que parece que as pessoas não leram os documentos do Vaticano II e pegaram a onda do espírito do concílio. Claro, que é tem que sentir o espírito do concílio, que é o espírito Raiman. de porco, né? O espírito do concílio, e agora tudo mudou. Agora a freira usa calça jeans, agora, né? Vai no cabeleireiro. Sim, tudo. batom, maquiagem, etc. Mas porque são a gente modernos. percebe que onde a Igreja Católica dá certo, onde colhe-se muitos frutos vocacionais, é onde a Igreja continua fazendo o que sempre soube fazer. Evangelizando da forma que sempre evangelizou nos últimos 2000 anos. Onde a Igreja deu um pulo, uma ruptura de modernidade, de estrelismo, de show, de megas eventos evangelísticos, os seminários estão vazios, os conventos estão vazios, a igreja está se acabando, né, gente? Então a gente tem que voltar a fazer aquilo que dá certo. A gente tem que ler o Concílio Vaticano II dentro da hermenêutica da continuidade. E essa hermenêutica da continuidade proposta pelo nosso queridíssimo e amado Fofinho. Papa Bento XVI, lindo. que nada mais é do que interpretar o concílio numa continuidade. Afinal, nossa igreja tem quantos anos, não é mesmo? 50 só? Né? No tempo Então, do Concílio Vaticano II? Exatamente. Existe uma continuidade eclesial. 50 tem a universal. Para que dessa hermenêutica da continuidade nós possamos colher os verdadeiros frutos do concílio. E é a nossa proposta, desde o início deste podcast, mais ainda, o lema de todo o nosso apostolado, não é mesmo, Raiman? Toda a nossa vida, a vida da nossa família, é os cooperadores da verdade. O popularmente conhecido e chamado, como nós falamos, né, o espírito do concílio reflete tão somente a vontade de um pequeno número de bispos, pouco católicos, na verdade, e revolucionários, auxiliados por uma grande mídia, os quais querem implantar uma mentalidade divisória dentro da igreja, rejeitando tudo o que é anterior ao Concílio Vaticano II. Como se fosse possível rejeitar o próprio Cristo, porque o próprio Cristo e os apóstolos são anteriores ao Concílio Vaticano II, né? Ocorre que os documentos do Concílio Vaticano II foram assinados pela maioria dos bispos e, portanto, lê-los de maneira diferente da original equivale a uma traição. Aliás, tais documentos constituem uma bênção para a igreja. O problema se dá porque em alguns desses textos existem ambiguidades que são usadas pelos poucos bispos heterodoxos, ou seja, aqueles que têm opiniões diferentes. Tá? Então pega-se ali um viés que pode levar a uma interpretação errônea e se coloca toda a sua vida naquela interpretação errônea, né? Ao invés de se interpretar de acordo com o magistério da igreja, de acordo com os ensinamentos da igreja de sempre. E olha o que nos diz o Papa Bento XVI, que para chegar a um conhecimento sistemático da fé, todos nós podemos encontrar um subsídio precioso e indispensável no Catecismo da Igreja Católica. Nada de novo, não é mesmo? O Catecismo da Igreja Católica constitui um dos frutos mais importantes do Concílio Vaticano II.
E na sua própria estrutura, o Catecismo da Igreja Católica apresenta o desenvolvimento da fé até chegar aos grandes temas da vida diária. Repassando as páginas, descobre-se que o que ali se apresenta não é uma teoria, mas o encontro com o Cristo que vive na Igreja. Na verdade, ao seguir a profissão de fé, vem a explicação da vida sacramental, na qual Cristo está presente e operante, continuando a construir a sua Igreja. Sem a liturgia e os sacramentos, a profissão de fé não seria eficaz, porque faltaria a graça que sustenta o testemunho dos cristãos. Na mesma linha, a doutrina do catecismo sobre a vida moral adquire todo o seu significado se for colocada em relação com a fé, a liturgia e a oração. E assim, o Catecismo da Igreja Católica é um verdadeiro instrumento de apoio da fé, tão determinante no nosso contexto cultural. É visível o grande desejo do Papa Bento XVI em fazer com que os fiéis católicos, de fato, conheçam e fortaleçam a sua fé. E para isso, ele frisa a necessidade do estudo do Catecismo da Igreja Católica. E algumas pessoas nos perguntam, por que não a Bíblia? Por que estudar o Catecismo e não a Bíblia? É evidente que a Sagrada Escritura é um sustentáculo da fé católica, porém, não se pode esquecer que ela foi escrita por católicos e para católicos. Portanto, a sua interpretação deve ser feita também por católicos. É necessário conhecer a Igreja para poder interpretar a Bíblia. É necessário ser Igreja. É pena que ninguém falou isso para Lutero na época, eu acho, né? E um outro problema detectado quando se privilegia a Bíblia em detrimento do Catecismo da Igreja Católica no ensino catequético é o fato de existir no mercado algumas Bíblias que possuem uma leitura marxista e subversiva dos fatos. É o caso da Bíblia Edição Pastoral da Paulus Editora, cuja tradução não é assim de todo ruim. Entretanto, as notas do rodapé, os títulos e subtítulos, eles são inaceitáveis, gente, inaceitáveis, porque eles propõem uma leitura totalmente imanente, mundanizante e sociológica dos eventos. Nesse caso, a palavra de Deus está sendo utilizada como um manual de revolução social, ou seja, de maneira ideológica, né? Então, se faz necessário ler a Bíblia como a tradição e o magistério da Igreja Católica, a Igreja com I maiúsculo, nos ensinam. E isso acontece ao se estudar o catecismo, é simples. E quando você produz uma Bíblia com notas de rodapé, assim, subversivos, marxistas, né, comunistas, digamos assim, notas de rodapé vermelhas, né, desse jeito, você está praticamente, meu amigo, fundando uma nova igreja. Né? Você está fundando uma comunidadezinha eclesial, como fazem aí os irmãos separados, os protestantes evangélicos, porque você não está interpretando as Sagradas Escrituras de acordo com o magistério da igreja, de acordo com a fé de sempre. Você está dando uma nova roupagem, uma nova interpretação, que é o que eles sabem fazer. Por que nós temos mais de 36 mil igrejas protestantes diferentes? Porque cada uma interpreta a Bíblia da sua maneira. É o livre exame pregado por Lutero. Né? E aí, sem querer, né, fazer uma acusação aqui, mas é o que me parece, a editora Paulus, ou seria Saulus, né? Que não se converteu ainda, né? Então, Saulus fica melhor. Eu acho quando que ela Saulus se converter, vai virar Paulus. Vai virar Paulus, né? Então, a editora Paulus, ou Saulus, né? Ela está fazendo o quê? Criando uma nova tradução da Bíblia, né? A gente vê que o texto, ele até que não foge assim tanto do original.
Mas as notas de rodapé são terríveis, né? E aí... a própria linguagem que se usa, né? Tentar modernizar a linguagem e tudo mais, é bem complicado, hein, gente? Aí tu pensa, né, Raiman, quem é você para escrever uma nota de rodapé querendo explicar a Bíblia, né? Sim, É sim. complicado isso, porque como o próprio Papa Bento nos apela, né, e nos fala o tempo todo e bate nessa tecla da hermenêutica da continuidade, para que nós olhamos o quê? O catecismo da Igreja Católica, a tradição da Igreja Católica, o magistério, que tem 2000 anos, né, gente? Por favor. Sim, então, como é que a pessoa vai querer escrever notas ali de rodapé para explicar? É uma coisa totalmente e não é para explicar, é para influenciar. Exato, né? bem É para observado, influenciar o bem povo observado. dentro de uma ideologia, porque existem Bíblias muito boas com notas de rodapé muito boas. Existem edições da Bíblia em que metade da página é o texto bíblico e a outra metade é nota de rodapé, tudo explicando, dentro de um contexto histórico, né? O que significa aquela palavra, o que significa aquela ação, aquela atitude, aquela época, tudo muito bem assim. Mas nesse sentido, né? De explicar. Você realmente vai entender o que se passava dentro daquele contexto em que aquilo estava sendo dito. Mas não dentro de um viés socialista, pelo amor de Deus, né? Então a gente precisa da igreja para a verdadeira interpretação das Sagradas Escrituras. E para que a gente possa, então, imagina você assim, você catequista, né? Você vai dar uma aula de catequese ou para as crianças lá da primeira Eucaristia, ou uma turma da Crisma, né, de jovens, ou uma turma de adultos, enfim. E você leva a sua Bíblia. Aí você faz o seu livre exame ali na hora, você faz a sua interpretação do texto. Você pode estar causando uma confusão imensa na cabeça dos seus catequizandos. Então, primeiro conheça a igreja, primeiro tenha fé católica, primeiro saiba o que diz o catecismo da Igreja Católica para depois você tentar ensinar alguma coisa da Bíblia. E o catecismo da igreja começa justamente colocando o homem dentro do contexto de que é preciso mergulhar no conhecimento de Deus. Quando diz que, abre aspas, a vida do homem é conhecer e amar a Deus. Fecha aspas. Que lindo isso, né, Carol? Muito. A vida do homem é conhecer e amar a Deus. Qual é o propósito da nossa vida? Qual é o objetivo? Quando você é adolescente, muitas vezes você se pergunta, por que eu vim a esse mundo? O que eu estou fazendo aqui? Qual é o sentido da minha vida? Meu amigo, meu irmão, minha irmã, amigo ouvinte. O sentido da vida do homem é conhecer e amar a Deus. Se você não conhece, se você não ama a Deus, realmente a sua vida não tem sentido. Voltar a atenção para Deus, conhecendo-o, para poder amá-lo. Pois não é possível amar sem conhecê-lo. Nós precisamos conhecer a Deus para amá-lo. Quando a gente vê os mandamentos da igreja e diz que o primeiro mandamento é amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, com todo o seu entendimento, você diz, isso eu faço, eu amo a Deus. Mentiroso! Mentiroso, você nem conhece Deus. Como é que você quer amá-lo? Como é que você, vivendo essa vida medíocre, longe da Igreja Católica, você pode afirmar que ama a Deus? Ou que Deus é esse que você ama? É um ídolo, um Deus inventado, um Deus falso, um Deus que você inventou dentro da sua cabeça, que é um Deus bonzinho, que passa a mão na sua cabeça, que diz, pode fazer tudo o que você quiser, meu filho, porque eu sou misericordioso e você vai para o céu. Esse Deus você ama. Mas você tem que conhecer o Deus verdadeiro. O Deus Pai de Jesus Cristo, você precisa conhecê-lo para amá-lo. É necessário estudar aquilo que Deus revelou. Daí se percebe a importância da catequese, da transmissão da fé ao longo da história da igreja. E claro, quando nós falamos em catequese, nós não estamos falando apenas lá da iniciação da vida cristã. Não delegue a catequese dos seus filhos às catequistas da sua paróquia.
Claro, elas fazem um bom trabalho, elas prestam um serviço voluntário, elas estão ali com a maior das boas vontades. Mas de boas vontades também o inferno está cheio, né? Então cometem muitos erros na catequese. Não são devidamente preparadas. Muitas vezes, né, não vou generalizar, mas muitas vezes não estão bem preparadas para dar catequese. Então, o primeiro responsável por catequizar o seu filho é você, pai, é você, mãe. E quando que você deve começar isso? Desde que ele nasceu. Desde que ele nasceu. Né? E vou além, desde a concepção. Desde que ele está lá dentro do ventre da mãe, você já começa a catequizá-lo, você já começa a falar de Deus para ele, você já começa a falar da Igreja Católica para ele. Ele vai conhecer Deus através da catequese que você dá em casa, para assim poder amá-lo. Para que depois o mundo não o desvie para outros caminhos, para outros lugares. Porque ele vai dizer, eu conheço Deus, eu amo a Deus, eu aprendi com o papai e com a mamãe. A catequese é uma educação da fé das crianças, dos jovens e também dos adultos. A catequese compreende especialmente um ensino da doutrina cristã, dado com o objetivo de nos iniciar na plenitude da vida cristã. Portanto, antes de ensinar a fé às crianças, aos jovens e aos adultos, é necessário que o catequista já esteja inserido na plenitude da vida cristã. Olha, que coisa óbvia, né? O que abrange não só as escrituras, pelo amor de Deus, né? Não só as sagradas escrituras, mas toda a doutrina, o conteúdo da nossa fé. E o catecismo, amigo ouvinte, ele é formado por 4 partes distintas, montadas sobre 4 textos base. A primeira é sobre a profissão de fé, o credo, né? Ou seja, o que é necessário crer para ser católico. O que eu preciso acreditar, Maria Carolina, para ser católico? Lembra que nós fizemos recentemente um programa com os 43 dogmas? Muito legal, né? Muito bem legal bacana. Mesmo. Mas, para início de conversa, você tem que crer naquilo que está escrito no credo. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis, enfim. Né? Você precisa acreditar naquilo que a igreja crê. É a chamada Fidesque, a fé enquanto conteúdo. A segunda parte versa sobre os sacramentos de fé. A palavra se fez carne, portanto, apresenta sinais do Deus que irrompe na história sobre a forma de sacramentos. Então, na segunda parte, nós temos os sacramentos que o próprio Jesus nos deixou como caminho de salvação. Na terceira parte, aprende-se como viver a fé, como amar a Deus de forma concreta, amando também os irmãos e cumprindo os mandamentos. Então, se na primeira parte nós temos o creio, né, a nossa profissão de fé, na segunda parte nós temos os sacramentos, os caminhos que nos levam até Deus, na terceira parte nós temos os mandamentos que nós devemos cumprir. Não só aqueles 10 mandamentos que todo mundo conhece, né, dado a Deus por Moisés, mas também, e não menos importante, os 5 mandamentos da igreja. E por fim, a oração na vida da fé, que representa aqui pela explicação do Pai Nosso, né? Então, o catecismo vai explicar passo a passo, palavra por palavra do Pai Nosso. Então, o Pai Nosso, ele vai expressar a nossa vida de oração, porque é a oração que o próprio Cristo nos ensinou. Aprender e entender o pensamento da Igreja Católica, que é mãe e mestra da verdade, sobre os mais diversos temas da vida cotidiana, física e espiritual, só poderá contribuir para tornar homens e mulheres de bem verdadeiros católicos, verdadeiros mesmo, não esses católicos de meia tigela, de censo de IBGE que tem por aí, lotando as igrejas no domingo, não é mesmo? Católicos de verdade, católicos com C maiúsculo, dispostos a configurar-se mesmo a Cristo. Mãe e mestra da verdade, É. Roma toda a cristandade.
né? É isso aí. Então, como a Carol falava, né? Tem tanto católico de esquenta-banco, né? Tá lá só para esquentar o banco no domingo, não sabe nem o que tá fazendo ali. Vai pra fila da comunhão para pegar um pedaço de pão, né? Não, vai porque todo mundo vai, todo né? mundo vai, né? Vai porque vai ficar feio se ele não for, ou A sei mãe lá ia, por quê, né? A avó ia, então agora ele também vai. Agora, uma coisa, Carol, que eu acho fantástica no catecismo, é que ele nos dá todas as provas que precisamos da existência de Deus. Todas as provas. Outro dia nós estávamos assistindo a um vídeo do Padre Paulo Ricardo, do curso Catequese de Adultos, e ele falou uma coisa que eu achei muito interessante, que se você vir numa mesa um castelo de cartas montado, é porque alguém montou. Isso não pode ser obra do acaso. Você não vai pegar as cartas, jogar para cima e esperar que elas caiam assim, todas montadinhas, o castelinho de cartas tudo prontinho, né? Então, todas as coisas que funcionam é porque por trás delas tem um Criador, tem alguém, né? E esse Criador não pode ser o acaso, gente. Não pode ser o nada. Esse Criador só pode ser Deus. E a primeira sessão do catecismo chama-se Eu Creio, Nós Cremos, né? E é dividida em 3 capítulos que podem ser resumidos em crença, revelação e fé. Crença é o esforço humano e infrutífero, ou seja, não dá frutos, não vai para frente, né? O esforço humano para se chegar a Deus. Fé é a adesão ao Deus que se revelou. Nesse sentido, somente os cristãos têm fé. Todas as outras religiões possuem uma crença, porque são religiões fundadas no esforço humano de buscar a Deus, e não no Deus que se revelou. Porque a revelação, no sentido estrito da palavra, só existe no cristianismo, quando Deus se fez carne por meio de seu Filho Jesus Cristo. Ah, mas como você hein, Carol? Olha só, dizer que as outras religiões, elas não são verdadeiras, que só existe uma religião verdadeira, que é o cristianismo. Como você hein, Carol? Eu tô mentindo, né? Então a gente tem que entender que Deus revelou uma única religião. É a única religião verdadeira, que é a Igreja Católica, fundada por seu Filho Jesus Cristo. Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Então não tem jeito, gente. Agora, por estar fora do seu centro, digamos que nós costumamos chamar, né, o homem de um ser excêntrico. Você já ouviu essa expressão, Carol? Né? Por que a gente chama a pessoa de, esse cara ele é excêntrico? A gente costuma dizer quando ele é meio fora da casinha, assim, né? Meio diferente. É porque ele está fora do centro. Tá? Excêntrico significa fora do seu centro. Tá? Mas quando é que nós estamos centralizados? Quando é que nós estamos dentro do nosso centro? Quando é que nós nos encontramos? É quando nós estamos no caminho de Deus. Se você não está no caminho de Deus, você é um excêntrico. Você está fora do centro. Em seu coração existe um desejo, uma insatisfação que nada consegue suprir ou apaziguar. A respeito desse vazio, Santo Agostinho nos diz, abre aspas, vós sois grande, Senhor, e altamente digno de louvor. Grande é o vosso poder e a vossa sabedoria não tem medida. E o homem, pequena parcela de vossa criação, pretende louvar-vos, precisamente o homem que, revestido de sua condição mortal, traz em si o testemunho de seu pecado e de que resistis aos soberbos. A despeito de tudo, o homem, pequena parcela de vossa criação, quer louvar-vos. Vós mesmo o incitais a isto, fazendo com que ele encontre suas delícias no vosso louvor, porque nos fizestes para vós, e o nosso coração não descansa enquanto não repousar em vós. Fecha aspas. Olha que coisa linda, amigo ouvinte. Deus nos fez para Ele. E o nosso coração não descansará
enquanto não repousar nele. Sim, a cosmovisão de Santo Agostinho era completamente diferente da atual, né? Naquela época, acreditava-se que tudo o que existia no mundo era formado por 4 elementos essenciais: a terra, o ar, o fogo e a água, e que cada elemento desse, por sua vez, possuía o seu lugar exato. Tais elementos atrairiam seus correspondentes em tudo o que há. Por exemplo, quando uma folha de papel era queimada, a parte que cabia ao fogo era consumida, a fumaça subia e se misturava com o seu correspondente, o ar, e as cinzas caíam ao chão, atraídas pelo seu elemento, a terra. Para eles, cada coisa possuía o seu peso de acordo com o seu elemento. Carol, mas ao homem, né, não se ajusta a essa definição, uma vez que sua alma é feita de espírito e possui, segundo Santo Agostinho, um outro elemento, a chamada quinta essência. Sendo assim, para onde a alma humana pende? O próprio Santo Agostinho responde a esta crucial pergunta, dizendo que o coração, ou a alma do homem, não descansa enquanto não repousar em Deus. Ora, uma rápida observação em si mesmo é mais do que suficiente para confirmar as belas palavras do nosso querido Santo Agostinho. Nada é capaz de preencher o coração do homem, ele dizia. E é por isso que, embora a visão de mundo de Santo Agostinho tenha sido ultrapassada pelos avanços, né, as descobertas da ciência, a sua antropologia deve ser mantida. E nós, porque ela é verdadeira, não é mesmo? Ou seja, o homem é um ser inquieto, que somente será pleno quando descansar em Deus. Hoje mesmo a Carol estava contando aqui para mim de um caso, lá no curso de costura, né? De uma pessoa que não parava quieta e que se mexia o tempo todo e que chegou a dizer, porque eu sou ligado em não sei quantos volts, porque eu não sossego, porque eu sou irrequieto e não sei o quê. Falta de Deus. Vai procurar Deus, meu amigo, né? Vai sossegar em Deus. E nesse sentido nos ensina o catecismo, o desejo de Deus está inscrito no coração do homem, já que o homem é criado por Deus e para Deus. E Deus não cessa de atrair o homem a si, e somente em Deus o homem há de encontrar a verdade e a felicidade que não cessa de procurar. Diante disso, o homem deveria buscar unir-se a Deus. Porém, nem sempre isso acontece. Embora ele seja, por definição, um religioso, o catecismo continua nos ensinando, abre aspas, mas esta união íntima e vital com Deus pode ser esquecida, ignorada e até rejeitada explicitamente pelo homem. Tais atitudes podem ter origens muito diversas: a revolta contra o mal no mundo, a ignorância ou a indiferença religiosas, o mau exemplo dos crentes, as correntes de pensamento hostis à religião e, finalmente, essa atitude do homem pecador que, por medo, se esconde diante de Deus e foge diante de seu chamado. Fecha aspas. O homem pende para Deus, mas ao mesmo tempo existe algo que o impede de chegar até ele. Mas se existem situações que podem afastar o homem de Deus, existem outras que permitem a ele aproximar-se de seu Criador. Criado à imagem de Deus, chamado a conhecer e a amar a Deus, o homem que procura a Deus descobre certas vias para subir, digamos assim, ao conhecimento de Deus. Também chamamos estas vias de provas da existência de Deus. Não no sentido das provas que as ciências naturais buscam, mas no sentido de argumentos convergentes e convincentes que permitem chegar a verdadeiras certezas. Partindo da criação, as vias para conhecer a Deus são o mundo material e a pessoa humana, baseado nas 5 vias de Santo Tomás de Aquino. Grande Tomás de Aquino, hein? Tem-se a definição do mundo material. Abre aspas, a partir do movimento, da contingência, da ordem e da beleza do mundo,
pode-se conhecer a Deus como origem e fim do universo. Fecha aspas. E que bonito isso, não é mesmo? É verdade. Muito lindo. Dessa forma é possível nós utilizarmos o raciocínio humano para se chegar ao conhecimento de Deus, olhando para a criação, para as criaturas, né? Nós percebemos os sinais claros da existência de Deus. Percebemos os sinais claros, mas também se estivermos abertos a isso, né? Porque a verdade é que o nosso mundo moderno perdeu o conceito do belo, perdeu a noção do que é belo. Parece que o feio é o belo hoje, né? E aí as pessoas olham a beleza da criação e não estão nem aí, né? Não estão nem aí. E a segunda via de acesso a Deus é o homem, que percebe a sua própria alma espiritual. Sua alma não pode ter origem senão em Deus, né? O homem seria um animal defeituoso se Deus não existisse, uma vez que para cada desejo do animal existe uma correspondência real, palatável. O homem, porém, tem em seu íntimo, retomando a ideia de Santo Agostinho, o desejo de algo que não está à sua disposição. Esse desejo não encontra correspondência no mundo real, pois o que ele anseia é pelo próprio Deus. O coração do homem permanecerá inquieto até que repouse nele. O homem busca um sentido para a própria vida. Por definição, esse sentido deve estar fora dele mesmo, né? Pois não existe a possibilidade de o sentido de uma coisa estar dentro dessa mesma coisa, não é mesmo? O sentido deve estar além da coisa. Portanto, se existe um sentido para essa vida, deve haver uma além-vida. Só pode estar em Deus no céu. A busca por esse sentido e, ao mesmo tempo, o fato de que nada nessa vida preenche o vazio existente no coração de todos os homens, é sinal também da existência de Deus. O mundo e o homem atestam que não têm em si mesmos nem seu princípio primeiro e nem o seu fim último, mas que participam do ser em si, que é sem origem e sem fim. Assim, por estas vias, o homem pode aceder ao conhecimento da existência de uma realidade que é a causa primeira e o fim último de tudo, e que todos chamam Deus. O homem foi feito para Deus, porém, não terá que encontrar o caminho até ele sozinho. Deus mesmo quis ajudar o homem a encontrá-lo e manifestou-se. O homem, por sua vez, deve corresponder com a fé. E o crédito deste texto, que serviu de base para nossa reflexão, mais uma vez, é do site padrepauloricardo.org. E chegamos à hora mais esperada aqui do programa Cooperadores da Verdade. Os puritanos piram. Catolicismo e cerveja. E a cerveja de hoje é uma Bali Beer, Pilsen puro malte. É uma cerveja leve, de coloração dourada, translúcida e uma espuma cremosa e duradoura. No copo, uma cerveja dourada, com alta formação de espuma e boa duração. Aroma de malte, grãos, bolacha e um pouco metálico. Sabor mais encorpado que o aroma, mas seguindo a mesma tendência com um leve amargor no fim. É bem refrescante, tem boa carbonatação e alta drinkabilidade. A cervejaria é a microcervejaria Castelo de Pedra. O estilo da cerveja é uma German Pilsner. A graduação alcoólica está em 4,5%. A temperatura de serviço está entre 0 e 4 graus. O copo ideal é o lager, o copo de chopp, né? E ela está disponível em garrafas de 600 ml. Harmoniza com pratos leves, como saladas, camarão, carnes brancas e comida japonesa, além de queijos brie e camembert. Oremos. Abençoai, Senhor, esta criatura cerveja, que da riqueza do grão vos dignastes produzir, para que seja remédio salutar ao gênero humano.
Concedei ainda pela invocação do vosso santo nome, que quem quer que dela beba, receba de vós a saúde do corpo e a tutela da alma. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Uma cerveja bem clara, né? Uma carbonatação boa, bem dentro do estilo mesmo, uma espuma persistente. É mesmo, cheirosa, hein? O cheiro remete ao biscoito, né? Vamos provar? Bem refrescante, né? Um leve amargor do malte. Sensacional. Né? Não do lúpulo, né? Do malte mesmo. Do malte mesmo. Né? Na verdade, bem gostosa. Um amargor assim, leve mesmo, né? No final. Ele não deixa aquele amargo na boca. Essa cerveja chegou para nós, foi uma cortesia da Bali Beer, não é mesmo, Raiman? Nós recebemos a doação, né, direto da Bali, chegou até nós pelos nossos grandes amigos, né, queridos, a Silvana e o Valdir, e até eu estava olhando no site deles, eles têm uma IPA também, viu? Ah, é? Nós recebemos aqui, foi a Puro Malte, né? A Pilsen, a Puro Malte e tal, mas vamos... E a Weiss também, sabe, né? A Weiss também, já degustamos aqui. Mas quem sabe fica aí também, né? O registro de que existe a IPA. E fica a dica, né? Para mandar a IPA para nós também. Mas uma delícia, olha, muito boa. A Bali Beer, eu não conhecia, sinceramente. Foi a Silvana e o Valdir que nos apresentaram a cerveja e realmente, muito boa mesmo. Aprovadíssima. De onde que é a Bali Beer, Carol? Tubarão, né? Aqui pertinho. E você que está nos ouvindo agora e também sabe fazer cerveja e quer ter a sua obra-prima degustada aqui no programa Cooperadores da Verdade e ainda ganhar uma propaganda na faixa, entre em contato conosco pelo e-mail contato@cooperadoresdaverdade.com. Catolicismo e cerveja conta com o apoio da Beer House Cervejas Especiais. Empório especializado em cervejas nacionais e importadas, com agradável espaço para degustação e inúmeras opções para presentes. Produtos para harmonização, copos, taças, kits e cestas e, é claro, muita cerveja. Aberto ao público de segunda a sexta, das 15 às 23 horas e aos sábados, das 10 às 22 horas. A nossa missão é trazer o universo cervejeiro cada vez mais próximo dos apreciadores dessa bebida inigualável. A Beer House está situada na Avenida Coronel Marcos Conder, número 950, Sala Térrea, Centro, Itajaí, Santa Catarina. beerhousemkt@gmail.com. Fone 3045-5821. Beer House, a primeira casa cervejeira de Itajaí. E rezemos a Virgem que nos proteja, nos guie e cuide do nosso apostolado. Salve Regina, Mater Misericordiae, vita dulcedo spes nostra salve. A te clamamos, exulis filii Eve, a te suspiramos, gementes et flentes in ac lacrimarum vale. Ea ergo advocata nostra, ilus tuo misericordis oculos ad nos converte, et iesum benedictum fructum ventris tui, nobis spos hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulce Virgo Maria, ora pro nobis Santa Dei Genitrix, ut dignificiamus promissionibus Christi. Amém. Subtum presidium confundimus Santa Dei Genitrix, nostras deprecationes ne despicias in necessitatibus nostris, sed periculis cum libera nos semper, Virgo gloriosa et benedicta. Amém. E chegamos ao fim de mais um programa Cooperadores da Verdade, apologética católica pela hermenêutica da continuidade. Venha você também ser um cooperador. Colabore com esse apostolado, fazendo sua doação para que nós possamos adquirir equipamentos melhores, pagar a internet, o site e manter esse programa no ar. Lembrando que a Clara derramou água no teclado na última vez, nós precisamos mandar arrumar aquele computador agora, né? Contamos com a sua generosidade, meu irmão, minha irmã, mas principalmente com a sua oração. Muito obrigada a você que nos acompanhou nesse podcast. Ajude a divulgar compartilhando nas suas redes sociais. Muito obrigada, marido. É sempre uma alegria quando nós gravamos juntos. Eu gosto bastante. Não sei se o nosso amigo ouvinte consegue ver a diferença, mas eu acho que a gente tem assim
um entrosamento, uma cumplicidade muito, muito boa. Eu gosto muito, espero que vocês também tenham gostado. Salve Maria Imaculada, um grande abraço a todos e rezem por nós. Até a próxima. Rezem por nós é fala minha, né? Obrigado, Carol, meu benzinho. Obrigado, queridos ouvintes. Deus abençoe a todos. Paz e bem. Você ouviu Cooperadores da Verdade, com Rodrigo e Maria Carolina Raimann. Apologética católica pela hermenêutica da continuidade.